A pergunta dessa live é: o seu nicho tá saturado? Ou o meu nicho tá saturado? Por que eu resolvi trazer essa questão, esse tema? Porque todos os dias praticamente, eu recebo essa pergunta, esse questionamento. As pessoas elas realmente me perguntam: Renato, cara, como é que eu faço para me destacar num nicho que já está saturado? Ou então, Renato, como é que eu faço para me destacar em um nicho que tantas pessoas falam a mesma coisa, tá? E geralmente, quando a pessoa vem me abordar nesse tipo de assunto, ela já chega meio triste, tá? Tipo, cara, não consigo vender, não consigo gerar engajamento, ninguém me chama, eu não consigo ter a atenção das pessoas, do meu público, mesmo eu jogando o preço do meu produto lá embaixo, diminuindo o preço, mesmo fazendo 1.000 postagens por dia, eu não consigo ser notado, eu não consigo atrair seguidores, eu não consigo atrair clientes. E isso é uma coisa que realmente as pessoas me perguntam todos os dias. E ficam meio que choramingando, falando: poxa, meu nicho está saturado, o que eu faço? A resposta que eu vou te dar é uma resposta bem simples, tá? E é uma resposta que você vai entender. O seu nicho está saturado, sim, tá? Infelizmente, seu nicho está saturado. Não somente o seu, mas todos os nichos estão bem saturados. Porém, não te contaram uma história completa sobre isso, tá? E eu quero que você fique pensando sobre isso. Eu vou te contar uma história rápida e depois eu volto nesse ponto. Mas a resposta para sua pergunta, para essa pergunta dessa live, sim, o seu nicho tá realmente bem saturado, tá? Vamos lá. Eu vou ilustrar uma situação para vocês aqui que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Quem nunca já foi na feira? Feira de rua, essas feiras aí que você encontra em todo bairro tem uma feira de rua, aqui perto de casa tem algumas, tá? Vamos lá, como assim saturado? Saturado é só para todo mundo ficar no mesmo nível. Meu nicho está saturado. O que seria saturado? Seria muitas pessoas falando sobre a mesma coisa, tá? Nicho é o que você fala, o que você atua. Saturação é quando tem muitas pessoas falando sobre a mesma coisa, tá? E a internet, se você for parar para ver, todo nicho, todo assunto que você pensa ou já pensou em falar, já tem uma galera falando, tá? Então, realmente, o seu nicho, ou o meu nicho, ou o nicho de qualquer pessoa aqui, se você for parar para ver de Canva, por exemplo, tem bastante gente falando de Canva, tá? Se você for parar para ver de advocacia, advogado, tem uma porrada de gente que é advogado. Se você for parar para ver pessoas que, sei lá, marketing digital, tem uma galera falando de marketing digital. Ou seja, qualquer coisa que você for falar, for fazer, já tem um monte de gente fazendo isso antes de você, sacou? Então vamos lá, agora que estamos todos aqui já alinhados, eu vou continuar minha história. Imagina só, você tá indo na feira perto da sua casa aí, tem uma feira, tem os peixes, pastel, fruta, enfim, quando eu era pequeno eu ia mais em feira, agora quando eu fiquei maior acho que dá pra contar nos dedos quantas vezes eu fui na feira, a não ser pra comer pastel, mas dificilmente eu vou na feira. Cara, mas eu lembro quando eu era quando eu era pequeno, eu ia com a minha mãe na feira toda quarta-feira. Ali perto da minha casa onde eu morava tinha uma feira e a gente ia com um carrinho ali, eu era pequeno, eu lembro. E cara, era muita gente, tá? Era muita gente, muitos vendedores e muita gente para comprar. E, por exemplo, quando eu queria comprar um mamão ou alguma fruta com a minha mãe, cara, eu me lembro muito bem que existia uma porrada de gente vendendo mamão. Mas era muita gente, não era pouca gente. Tinha umas 10 barracas, 15, 20 barracas. E cara, a gente sempre saía de lá com mamão, tá? Independente de quem a gente comprasse, a gente sempre saía de lá com mamão. E geralmente, quando você vai numa bancada de uma feira, principalmente dependendo da hora que você vai, se você vai um pouco mais tarde, quando a feira já tá para finalizar, você vai ver que ali tá uma bagunça, tá? A bancada ali tá tudo bagunçada. Eles até fazem uma promoção, uma queima de estoque ali. Por quê? Porque tá uma bagunça, tá? Você vê mamão com maçã, com banana, junto com morango, é uma loucura, parece um carnaval de fruta. E cara, você olha aquilo, você fala, meu Deus, que bagunça, tal, e você olha pro lado e você vê tudo bagunçado. E na internet é isso,
tá? Se você for parar para pensar, fazendo uma analogia rápida, quantas pessoas que falam sobre a mesma coisa? Muitas, tá? A Michelle até falou, o nicho está saturado de gente ruim trabalhando isso sim. Exatamente. Você olha para o lado, você vê pessoas falando sobre uma coisa. Você olha para o outro, a pessoa falando sobre a mesma coisa. Só que, geralmente, essas pessoas que falam sobre as mesmas coisas, dificilmente você encontra uma pessoa ou algumas pessoas que realmente se destacam. E quando essa pessoa se destaca no meio das outras, essas pessoas chamam a atenção, tá? Por quê? Você está caminhando na feira. Você olha para o lado, você encontra uma barraca, uma banca toda bagunçada. Você continua andando. Você fala, poxa, acho que não dá, acho que não tá tão bom. Por quê? A primeira impressão é que fica, tá? Você tá andando, você bate o olho, você olha e fala, poxa, tá bagunçado, a fruta tá meio amassada, tá feio, não vou comprar aqui, porque eu sei que tem muita opção. E quando você tem muita opção, você tem o poder de escolha, tá? Então você continua andando. Você continua andando, 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 até o momento que você bate o olho e encontra uma barraca organizada. Cara, quando acontece isso, você fala, é aqui que eu vou comprar, tá? Geralmente, como é que as pessoas fazem na feira para chamar sua atenção? Elas começam a ficar gritando, tá? Ficam gritando, mexendo com você, tentando te atrair de alguma forma. Isso até é chato, isso até incomoda, isso até é meio invasivo, tá? Mas note uma coisa, quando você consegue deixar a sua bancada atraente aos olhos das pessoas, você não precisa nem gritar tanto, você não precisa nem fazer tanto alvoroço. Por quê? Porque automaticamente, assim que as pessoas olharem para sua bancada organizada, teoricamente 95% das pessoas iriam até você para comprar, tá? E nesse momento, quando você atrai as pessoas realmente por uma bancada organizada, você pode cobrar o preço que você quiser, tá? Isso é muito louco, mas isso funciona, tá? Por exemplo, eu tenho a opção aqui perto da minha casa, tem um mercado que chama Bem Barato. É um mercado que é realmente mais barato, tá? E tem um mercado aqui que chama, por exemplo, Carrefour. É um mercado que tem os mesmos produtos, tem as mesmas frutas, basicamente, tem as mesmas coisas, e lá é bem mais caro, tá? Mas, por exemplo, tem pessoa, eu, por exemplo, não ligo muito, tá? Eu vou nesse Bem Barato mesmo, porque é perto de casa e tá tudo bem. Só que esse mercado é muito cheio. Por quê? Porque é barato e as pessoas vão demais. Eu tenho pessoas próximas do meu convívio que não gostam de ir nesse mercado. Por quê? Porque a pessoa ela realmente prefere pagar mais caro e se sentir mais aconchegada, bem atendida, enfim, frequentar um mercado como o Carrefour, por exemplo. Ou seja, você no Carrefour, você paga mais caro, mas você paga mais caro consciente que você está pagando mais caro porque você é atraído de alguma forma por isso. Então, ou seja, é a mesma coisa. Quando você está numa barraca, numa feira, que seja, quem que você vai escolher? Seja bem sincero, se você for fazer uma feira amanhã, você vai lembrar de mim. Você vai estar andando na feira. Você vai olhar aquela barraca bagunçada e uma barraca organizada. Qual é que você vai escolher para comprar? Uma fruta para o seu filho, tá? Não é para você, é para o seu filho. Ou seja, quando você compra uma coisa para o seu filho, você compra a melhor coisa. Você tenta comprar sempre a melhor coisa, porque é seu filho, você ama ele. E é a mesma coisa, tá? Ou seja, realmente tá saturado. Tem muita gente falando a mesma coisa. Mas note que se você fizer um trabalho muito bem feito, se você conseguir ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa interessante, ser uma pessoa que realmente chama a atenção, você vai ter seu espaço, tá? E digo mais, você vai ter seu espaço e você vai ditar as regras do mercado. Você que vai ditar as regras do mercado. Por quê? Porque realmente tem muita gente ruim, tá? Tem muita gente que tá tentando começar uma coisa e nem sabe o que tá fazendo, tá? E quando você começa uma coisa com uma direção, deu certo? Quando você começa uma coisa com uma direção, como eu posso dizer, com um mapa, você começa a se guiar melhor, você começa a trilhar um caminho melhor, tá? Então, como é que você faz para se diferenciar, tá? Não importa, cara, o que você venda, tá? Ali na feira você pode vender qualquer tipo de coisa. Se você se diferenciar,
você realmente vai se tornar uma pessoa diferente no seu nicho, tá? Eu postei, não sei se vocês viram, mas eu achei muito interessante esse post, por isso que eu postei, que eu achei engraçado. Eu postei um post hoje de manhã, tá? Depois vocês entram no meu feed assim que acabar a live para vocês verem. Chama assim, seja uma cópia, tá? Eu coloquei umas comparações de marcas, tá? Por exemplo, o tênis da Nike. Eu coloquei o tênis da Nike e o Mike, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha aqui que louco. Tênis da Nike e um Mike. Gente, fala sério, quem é que compra um tênis chamado Mike? Isso daqui é uma... Cara, é a cara larga da cópia. Olha só isso daqui, velho. Até o símbolo da Nike os caras copiaram com um negocinho aqui. Ou seja, tem gente... Tem muita gente no mercado, mas tem gente que é assim, ó. Tem gente que é uns Mike da vida. Tá saturado de gente ruim, tá? Outro exemplo. Opa, peraí que eu pulei aqui. Olha aqui a Sônia. Sônia, gente. É até engraçado, uma mulher careca aqui chamada Sônia. Mano, é muita cópia, cara. É muita gente ruim no mercado, tá? Então, você começa a perceber através de exemplos, tá? Ó, Tuma, copiando claramente a camisa da Puma. Então, você começa a ver, ó, o iPhone. Nem se fala do iPhone, né? Existem cópias e cópias e cópias do iPhone. Ou seja, quando você começa a analisar o mercado, existe muitas Sônias, existem muitas Tumas, existem muitos Mikes aí, que, cara, se você realmente for apenas quem você é, você já tá muito na frente dessas pessoas. Por quê? Porque o que mais acontece aqui nas redes sociais são pessoas que não têm personalidade, tá? São pessoas que, cara, elas escolhem os caminhos mais fáceis, os caminhos mais rápidos. E o caminho mais fácil, mais rápido é você não ser autêntico, é você não se destacar. É simplesmente você ir no embalo, tá? Da galera. Você já viu aquela expressão? Quando você vai no estádio de futebol, aquelas torcidas organizadas, uma loucura, e você fala para uma pessoa, por exemplo, você tá na torcida do Corinthians, aí passa um palmeirense com a camisa do Palmeiras do lado de vocês. E uma pessoa ali no meio da multidão ali fala, pega. Gente, as pessoas elas simplesmente vão sair correndo, vão bater na pessoa sem saber o que tá fazendo, porque simplesmente alguém falou pega, tá? Então, quando você está envolvido em uma multidão, quando você não consegue ser você mesmo, você acaba sendo induzido e controlado por outras pessoas. Ou seja, você sempre vai estar dependendo de alguém fazer um post, sempre você vai estar dependendo de alguém fazer alguma coisa para você ficar ali na espreita, para estar ali, poxa, agora eu vou copiar essa pessoa porque, cara, é o caminho mais fácil e eu vou fazer isso. Gente, na verdade não é o caminho mais fácil, tá? Por quê? Porque se você tomar essa decisão, essa atitude, o mercado vai estar saturado para você, tá? Porque realmente o mercado está saturado de pessoas que não são autênticas. O mercado está realmente saturado de pessoas que realmente tentam ficar sempre, sempre tentando ficar na bota das outras, tá? O segredo para você conseguir ter seu espaço, tá? É a inovação, tá? É você sempre estar pensando o que você consegue ser de diferente de todo mundo, tá? Uma coisa que é bom, que cara, uma coisa que eu posso falar para vocês que foi muito bom pro meu perfil, que eu recomendo demais, 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 vocês começarem a fazer, é realmente fazer live, tá? Por quê? Porque, cara, eu tinha tanto conteúdo dentro de mim, mas tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo, que chega uma hora que você fala assim, cara, eu tenho muito conteúdo, só que isso é um problema. Quando você não compartilha o que você sabe, o que você tem com as pessoas, por medo de entregar conteúdo demais, ou então por medo de não saber transbordar nas pessoas, ou então por medo de não se achar bom o suficiente para ensinar alguém a fazer alguma coisa, você começa a ficar com medo, você começa a se encolher, você começa a se sentir incapaz, tá? E era isso que eu me sentia, porque eu tinha tanto conteúdo guardado que eu falava, cara, como é possível? Eu preciso ensinar, eu preciso falar, eu preciso gritar para as pessoas os conteúdos que estão dentro de mim,
tá? Porque eu sempre tive esse propósito de querer ajudar, de ensinar, de falar, de ajudar, enfim. Só que quanto mais eu sabia disso, menos eu fazia. Por quê? Porque essas coisas me travavam. Falar, poxa, mas eu vou ensinar, eu vou ficar falando, vou ficar fazendo live, não sei o que, eu vou ficar me expondo. Gente, é a melhor coisa que você faz, sabe por quê? Porque quando você fala, quando você consegue destravar, desbloquear a comunicação, quando você consegue realmente apertar o botão e fazer uma live ao vivo que nem essa, você consegue ser você, tá? Você consegue nada mais, nada menos que ser você. E as pessoas, elas percebem que você está sendo você. As pessoas, elas conseguem identificar de longe quando uma pessoa realmente não está sendo ela mesma, tá? É fácil identificar uma pessoa, quando a pessoa ela faz uma coisa que ela não é, ela não consegue durar muito tempo fingindo uma situação, tá? Então, assim, a melhor maneira que eu encontrei de conseguir ser muito autêntico é realmente aparecendo, é realmente falando, é realmente gravando, é realmente fazendo live, fazendo transmissão. Por quê? Porque é nesses momentos que saem os meus melhores conteúdos, tá? São nesses momentos que, quando eu tô com a câmera ligada, muitas das vezes, eu vou ser muito sincero para vocês, eu chego aqui com algumas coisas em mente. Eu não sou aquelas pessoas que fazem aqueles scripts para decorar, para falar, para ter que falar. Não. Geralmente eu sento aqui e falo, não, eu vou falar sobre um tema e eu não tenho nada escrito. E eu simplesmente, quando começo a abrir a boca, eu começo a falar, e já vem vindo ideias, e começa a gerar criatividade, autenticidade, e eu começo a fazer links com as coisas que eu já pensei algum dia, que eu nem lembrava que eu sabia. E cara, é assim, entendeu? Você só vai conseguir se destacar e você vai conseguir somente ter um espaço no seu nicho quando você se permitir arriscar, tá? Enquanto você estiver escondido, com medo, atrás do seu celular, guardando a sua informação, guardando as coisas que você tem somente para você, você vai continuar sempre na sombra de alguém, tá? Cara, independente se pessoas têm mais resultado que você, independente se pessoas têm mais condição que você, independente se pessoas têm mais clientes, mais seguidores, que seja, você precisa começar mesmo sendo pequeno, mesmo agora, hoje, você não pode esperar para amanhã. Por quê? Quanto mais você espera, mais pessoas vão estar entrando nesse mercado e cada vez mais vai ficar mais e mais e mais saturado, tá? Eu lembro que quando eu comecei a falar de Canva ano passado, tinha pouquíssimos perfis que falavam sobre isso, tá? Dava para contar nos dedos. Hoje em dia você abre ali na busca e digita Canva, você acha uma galera, tá? Você acha muita gente. Porém, quando você acha muita gente, você consegue contar nos dedos quem são os melhores perfis. Por quê? Porque é de cara, tá? É de cara, tipo, claramente você consegue saber, poxa, ó, esse cara é bom, esse cara é bom, essa pessoa aqui é ruim, essa pessoa aqui copia, essa pessoa aqui não pensa, essa pessoa aqui é boa, essa pessoa aqui, ela tem potencial. E você, cara, é muito natural. É muito nítido essas coisas, sabe? Você consegue perceber, ó, de longe, sacou? Então, cara, você pode começar hoje, tá? Você pode começar agora. Se você entrar com uma mente que você precisa ser diferente, se você entrar com uma mentalidade, cara, eu preciso ser diferente, tá? O que eu sou bom? Tá, vamos lá. Eu sou bom nisso. Eu sou bom naquilo. Ah, eu consigo desenrolar bem falando. Beleza. Ah, não, eu consigo fazer posts muito bonitos. Não, cara, eu sou muito bom para escrever. Ou então, não, eu sou muito bom para ficar dançando no Reels, tá? Que seja, qualquer coisa. Eu sou muito bom para atrair as pessoas. Cara, uma dica que eu te dou: pega o que você é bom, tá? Pega a sua qualidade e potencializa isso, tá? E potencializa e joga isso para as pessoas. Por quê? Porque normalmente você vai ser bom em uma coisa melhor do que as outras. Então você tem que explorar de fato aquilo que você realmente é bom, tá? Ou então aquilo que realmente você gosta de fazer, tá? Então, cara, começa a pensar, poxa, eu, por exemplo, eu comecei a descobrir uma coisa que eu achava que eu não fosse bom, tá? Eu comecei a criar uma paixão enorme por fazer lives. E isso eu adoro, por quê? Sabe por que eu gosto de fazer live? Porque é uma maravilha, é uma bênção de Deus live.
além de eu estar falando com vocês, tá? Eu tô falando em real time com vocês, ao vivo com vocês, tá? E eu tô fazendo um conteúdo mais puro e autêntico possível, porque, cara, isso tá saindo de dentro de mim, tá? Isso tá saindo da minha cabeça, das minhas criatividades, essas comparações loucas que eu faço. É realmente proposital, porque eu quero que vocês entendam, tá? Então, eu procuro ser mais didático e comparar com as coisas mais cotidianas possíveis para você entender o que eu tô falando. Então, cara, uma live eu consigo engajar, tá? Eu consigo me relacionar com vocês, eu consigo ouvir as dores que vocês têm, eu consigo estar presente na vida de vocês, eu consigo responder as perguntas que vocês têm, eu consigo estar sempre ali aparecendo para vocês. Isso daí já é muito bom, tá? Outra coisa que eu consigo criar um conteúdo autêntico, tá? Eu consigo, através de uma live, eu consigo pegar essa live e picotar em vários e vários vídeos pequenos. Então, automaticamente, uma live vira uma porrada de conteúdo em vídeo. Eu consigo pegar uma live e transformar em vários carrosséis. Eu consigo pegar uma live e transformar em vários assuntos para stories. Então, cara, olha só que louco, que poderoso, tá? Agora, quando você encontra uma direção e um caminho, aquilo que você é bom, e você potencializa isso, você consegue ter resultados incríveis, tá? Você consegue ter resultados incríveis. Você consegue, cara, potencializar demais esses seus resultados, seus ganhos. Você consegue fazer coisas que realmente você realmente não conseguiria fazer. Quando eu me propus, vou ser bem sincero com vocês. Quando eu me propus começar a fazer as lives, o Café com Propósito, mais específico, às 8h17 da manhã, eu pensei, falei, cara, preciso ter uma live, preciso ter uma interação com o pessoal aí, e eu quero fazer live. E eu não fazia live, tá? Eu já tinha feito algumas lives, mas não era uma coisa que era meu hábito, meu cotidiano, minha rotina. E eu fiquei assim, fiquei meio com medo. Falei, cara, se eu começar, acho que eu não vou dar conta, porque é muita live, tá? E eu pensei em fazer uma vez por semana no início. Falei, não, vou fazer uma vez por semana e tá bom já, uma vez por semana tá legal. E se fosse uma vez por semana já estaria muito bom, porque eu não fazia nada. Então uma vez por semana é melhor que nada. Só que eu sempre fui meio louco, eu sempre gostei muito de ser muito intenso. E eu falei, não, falei pra Camila, Camila, eu vou fazer todo dia, 5 vezes por semana. Ela falou, você tá louco, você não vai conseguir dar conta. Você não vai conseguir ser constante, você não vai conseguir estar todo dia ali, porque querendo ou não, é um tempo que eu tenho que parar, me dedicar, tenho que me preparar, tenho que pensar o que eu vou falar, tenho que ajudar a responder. Então, é uma coisa que me ocupa um tempo. Eu falei, não, eu preciso tentar. Vamos lá. E, cara, na hora que eu comecei a fazer, falei, poxa, olha só que louco. As pessoas estão vindo junto, as pessoas estão gostando, tô conseguindo falar, tal, 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 tal. E hoje pra mim é super natural, gente. Eu acordo, eu falo pra Camila, falei, amor, vamos pra empresa porque eu tenho que fazer a live hoje. Bora. Aí chego na empresa, a primeira coisa que eu faço é tomar meu chá. Já chego lá, tomo um chazinho, já arrumo as coisas e sento e faço a live. É como se fosse parte do meu dia, entendeu? É como se fosse a minha rotina, tá? E, cara, quando eu comecei a criar hábitos, rotina, eu comecei a perceber que tudo começou a entrar no eixo, entendeu? Eu comecei a perceber realmente que quando eu comecei a fazer alguma coisa com constância, eu comecei a me destacar das outras pessoas, tá? Do mesmo nicho. Ou seja, é a mesma coisa que eu falo pra você. Quando você se destaca, não importa o nicho que você fala, tá? Não importa o que você faz. É você ser diferente, tá? É você inovar, é você pensar fora da caixa, é você tentar fazer alguma coisa que nunca ninguém fez. Então, eu sinceramente, eu não vi ninguém que fala de Canva fazer live todo dia, tá? Todo dia faz live. Eu não conheço ninguém que faz isso. Então, nessa forma de fazer, eu já me destaquei, tá? Por mais que tenha pessoas que sigam meus concorrentes, que compram o curso dos meus concorrentes, cara, tá tudo bem, entende? Tem espaço para todo mundo. Sempre vai ter alguém querendo aprender de Canva. Então, o maior erro que você tem
que as pessoas cometem e que eu já cometi muito, que vocês precisam tomar cuidado, é vocês ficarem se comparando com outras pessoas, tá? Isso daí é um erro muito grande, que isso se você não toma cuidado, é uma coisa que te faz parar, é uma coisa que te faz desanimar, tá? Então, assim, eu vou ser bem sincero pra você. Cara, quando você começa a entrar nesse mundo digital, você começa a seguir pessoas do marketing digital, você começa a seguir muita gente que tem realmente muito dinheiro, pessoas que, cara, são ultra bilionários. As pessoas, eles ostentam demais, 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 demais. E você, quando você começa a consumir muito conteúdo assim, você começa a ficar meio triste, meio frustrado. Você fala, caraca, como pode ter tanta gente assim? E a minha realidade não condiz com isso, tá? Várias vezes eu me peguei pensando nisso, tá? Eu ficava abrindo os stories e eu ficava, caramba, olha só, né? Tipo assim, isso é uma coisa que é meio inconsciente, porque, vamos ser sinceros, eu sou cristão e eu acredito que não adianta você tentar buscar as coisas desse mundo somente, tá? Você tem que confiar em Deus em primeiro lugar. É Deus que provê as coisas para nós. Mas se a gente tira o olho, né, de Deus assim por um momento e começa a olhar as outras coisas, a gente meio que acaba ficando vislumbrado com as coisas e achando que essas coisas são tudo que a gente precisa. Mas na verdade não são, entendeu? É claro que se você tiver uma vida boa, você vai ficar feliz, mas isso para mim não é tudo, sabe? E quando você começa a analisar, poxa, aquela pessoa tem muito mais dinheiro, aquela pessoa tem muito mais engajamento, aquela pessoa tem muito mais seguidores, aquela pessoa você posta um negócio, tem 400 comentários, tem 300 curtidas, tem 3.000, 5.000, 10.000 curtidas. E você começa a ficar acuado, você começa a ficar tipo, poxa, quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para ensinar alguém? Quem sou eu para fazer uma live? Quem sou eu para postar? E você começa a ficar coado, 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 coado. E quando você vê, batata, você pensa em desistir. Você fala assim, cara, isso não é para mim. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho espaço, meu nicho está saturado. A primeira coisa que você pensa é isso, tá? Então, eu falo isso para vocês porque eu já passei por isso, já senti essas coisas, né? Já teve momentos que eu já senti, falei, poxa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô falando? Tem muita gente que é melhor que eu, tem muita gente que tem mais experiência que eu, tem muita gente que tem mais dinheiro que eu, tem mais autoridade que eu. O que eu tô fazendo aqui, né? Só que quando você começa a entender que você também tem um espaço, que você também tem um lugar, que você também tem um propósito, você não fica frustrado. Por quê? Porque você entende que cada pessoa está num processo diferente. Então, é errado você se comparar com uma pessoa que está em um outro processo, tá? Cada pessoa passa por um processo. Por exemplo, é errado eu me comparar com uma pessoa que já está falando sobre isso há 5 anos, entendeu? Se eu fizer esse tipo de comparação, eu vou me frustrar. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem muito mais resultado que eu, por exemplo, tá? Não no nicho de Canva, mas no nicho de marketing digital, que seja. Quando você começa a fazer essas coisas, você começa a ficar triste, tá? Então, qual que é o segredo para que você não se compare, para que você não fique assim, frustrado? É você saber separar, e entender, falar, poxa, aquela pessoa, ela tem resultado que ela tem porque ela tá em um outro tipo de processo que eu. Mas, cara, quando você começa a separar essas coisas, você começa a saber lidar melhor com as coisas. Hoje, quando eu abro o meu Instagram, tá? E eu começo a ver esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, eu começo a não ficar mais frustrado, mas eu começo a me inspirar. Falo, poxa, bacana. Tem coisas que você não se inspira, tem coisas que você pega e descarta porque não serve pra você. Mas tem coisas que você fala assim, cara, legal, um dia eu vou chegar nesse ponto. Isso não me abala ao ponto de ficar triste. Isso me deixa incentivado ao ponto de querer continuar. Então, você nota a diferença. Quando você começa a entender que você não deve se comparar, você começa a perceber que, cara, aquela pessoa um dia, ela já foi como eu, né? Aquela pessoa um dia já passou pela experiência que eu tô passando hoje. E o que separou
E qual que foi o ponto que divide eu e ela? Qual que é a diferença entre essa pessoa e eu? A diferença é que essa pessoa, ela não desistiu. Basicamente é isso. A diferença é que essa pessoa, quando ela chegou num ponto que ela ficou frustrada e pensou em desistir, ela simplesmente continuou. Ela ousou a continuar. Ela simplesmente se negou a desistir. Ela simplesmente se negou a parar. Cara, e por que que muitas pessoas não têm resultado e colocam a culpa no nicho saturado? Por que que as pessoas não têm resultado e colocam a culpa no algoritmo? E por que que as pessoas não têm resultado e começam a se questionar, chorar, se descabelar, gritar e acham que não funciona para elas? Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas desistem muito fácil, tá? Essas pessoas, elas desistem na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, a pessoa simplesmente desiste, tá? E cara, se eu fosse para desistir nas primeiras dificuldades que eu tive, eu nem estaria aqui hoje, porque eu já tive várias, tá? Eu já pensei em desistir várias vezes. Quando eu falava, quando eu quando eu falava de outra coisa, quando a gente tinha o perfil da Multiforme, a gente chegou a lançar um curso na Multiforme e a minha esposa que estava dando o curso, né? E eu tava ali por trás das câmeras fazendo as estratégias, tal, do lançamento. Adivinha quantas pessoas compraram o curso? Nenhuma. Nenhuma pessoa comprou. A gente já tinha ajudado umas 5.000 pessoas com aconselhamento. A gente estava dedicando o nosso tempo de maneira gratuita, a gente não cobrava nada de ninguém. E quando a gente ofereceu um produto, um serviço para realmente continuar com aquele projeto, que aquele projeto não estava rendendo zero resultados, a gente nem tinha esse objetivo de querer dinheiro com isso, a gente só precisava manter o projeto. A gente só precisava porque a gente tinha contratado pessoas para ajudar a gente a dar conta, porque era muita gente para aconselhar, a gente não estava conseguindo, a gente estava abrindo mão do nosso próprio trabalho para ajudar as pessoas. E a gente falou, poxa, a gente precisa ter algum produto que sustente isso para a gente conseguir manter o projeto. E quando a gente foi para o campo de batalha e realmente lançou um produto, um curso, a gente não vendeu nada, nada. Então, cara, foi uma frustração absurda, porque a gente ficou frustrado, porque a gente tinha se dedicado tanto tempo num projeto, a gente tinha se dedicado tanto para ajudar as pessoas, a gente estava com um projeto de continuar com aquilo, a gente não estava dando conta de continuar, porque a gente não estava tendo condição, e a gente se viu obrigado a parar com aquilo no momento. A gente parou, e por um momento eu falei assim, cara, isso não é para mim. Por quê? Porque na mesma hora que deu errado para mim, eu parei e comecei a ver as pessoas que estavam tendo resultados nesse nicho. Eu falei assim, cara, é muito injusto. As pessoas, elas estão vendendo, as pessoas falam sobre esse assunto e conseguem ter resultado e eu tô me dedicando tanto e eu não consigo. E naturalmente o sentimento de parar veio de repente na hora, né? E eu fiquei triste uns dias, falei, cara, eu já investi tanto em curso, já estudei tanto, tal, tal, tal. E, cara, eu acho que esse ponto foi o ponto crucial para eu ter sucesso hoje. Por quê? Porque mesmo naqueles dias que eu tava triste, que eu tava pensando em desistir, eu não parei. Eu falei assim, não, eu me recuso a desistir. Eu me recuso a parar. E quando você tá em movimento, quando você primeiramente confia em Deus, claro, Ele vai te dando estratégias e você vai continuando, tá? Então, uma das principais barreiras que as pessoas param de caminhar é simplesmente desistir, tá? Imagina só, aqui é uma linha imaginária. As pessoas, elas batem na linha e caem. Elas batem na linha e caem. As pessoas batem na linha e caem. Essa linha é a dificuldade, é o nicho saturado, né? Quando você consegue bater nessa linha e furar essa linha e subir, aí você tem sucesso, tá? Mas como é que faz um foguete? Um foguete, para ele ser lançado para o espaço, ele consome cerca de 80 a 90% da sua energia para realmente ultrapassar a camada, tá? Então, depois que ele chega no espaço, aí ele nem faz mais força.
Então a força total que os foguetes faz é para eles furar a camada, tá? Então você tem que prestar atenção e é a mesma coisa que você faz, que você tem que fazer. Você tem que empenhar uma força, uma energia para realmente furar essa parte da desistência. Quando você furar essa camada, você consegue flutuar e tranquilamente, tá? Só que isso, cara, vou ser bem sincero para você, você não vai conseguir ser uma pessoa que é referência no seu nicho, que vai ser uma pessoa relevante no seu nicho, se você ser apenas mais uma pessoa, tá? Então entra todo aquele papo de identidade visual, de ter um bom conteúdo, de você saber fazer um bom design, de você saber atrair as pessoas pelos olhos, enfim, são todos os pilares que você que na verdade você deve saber para manter uma casa de pé, como eu sempre falo. Então é por isso que eu estou fazendo a jornada arrumando sua casa, entendeu? Porque você não vai conseguir deixar a sua casa de pé com apenas algumas paredes. Não, precisa de várias paredes, de vários pilares para que realmente dê sustentação para uma casa, sacou? Então, o intuito da jornada é esse, tá? É você realmente aprender a organizar o seu perfil, tá? Você aprender a limpar o teu perfil, deixar ele bonito, pronto para receber pessoas, para que você, de fato, consiga atrair clientes, né? Destravar o teu perfil e atrair mais pessoas e fechar mais vendas, tá? Então, cara, é isso que você precisa. Você precisa realmente ter consciência que você precisa migrar rapidamente para o digital. Você precisa rapidamente vir aqui para o digital, para o Instagram, com a ajuda do Canva. Você tem que saber mexer no Canva. Canva, mais estratégias de Instagram. Cara, você pode chegar a lugares muito longe, tá? Eu, por exemplo, com essas estratégias, com esses métodos, com essas ferramentas, me trouxeram onde eu tô, tá? Só que eu tava olhando hoje meu perfil. Se você for ver, eu tô com 181 mil seguidores. Mas nem sempre foi assim, tá? Eu comecei esse perfil do zero. Então, se você for olhar 181 mil seguidores, vamos fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Ó, 180, eu tô aqui no Instagram desde novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, teoricamente são uns 10 meses, certo? Se você fizer 10 meses vezes 30, que são os dias do mês aproximadamente, 300 dias, certo? Ó, eu tenho aqui 507 posts, dividido por 300. É em média 1,69 posts por dia, tá? Claro que teve dias que eu fiz mais, teve dias que eu fiz menos, mas a média de postagem, tá? Levando em consideração que eu não comecei nem no começo de novembro, foi mais para dezembro. Se eu colocar 9 meses, 10 meses, tirar um mês que seja, eu vou ver que a minha média de post aumenta. O que eu quero dizer com isso? Foi fácil? Não, não foi fácil. Teve dificuldade? Teve, mas teve consistência, tá? Teve todo dia ali postando praticamente 2 conteúdos por dia. Todo dia postando 2 conteúdos por dia. 507 postagens em 10 meses, tá? Então, se você não tiver consistência no que você faz, você vai desistir. Você vai bater e vai descer. Vai bater e vai descer. Vai ficar se sentindo frustrado para sempre e vai ficar sempre se lamentando porque você não tem resultado, tá? Então, enquanto você não entender que você realmente precisa confiar no seu propósito, você precisa realmente saber que você tem para falar é maior do que você vai se recusar a desistir, tá? E quando você se recusa a desistir, você é forçado a ser pessoa diferente, inovar. E quando você começa a ser forçado a inovar, a ser diferente, você consegue se diferenciar e se destacar no seu nicho, tá? Então, a pergunta, a frase para finalizar essa live é: seu mercado está saturado, sim. Todos os mercados estão saturados. Porém, se você continuar ou se você não tomar uma decisão, realmente vai continuar saturado para você. Mas se você tomar uma decisão e se recusar a desistir e fazer diferente do que as pessoas fazem
e aprender com quem tem resultado e realmente querer aprender, querer se dedicar, querer investir no seu próprio negócio, para você não vai estar saturado, para você sempre vai ter espaço. Sempre terão pessoas que vai querer aprender com você, tá? Tem pessoas que podem aprender com várias pessoas, mas elas vão dar preferência para aprender com você. Então isso acontece direto, tá? Vários alunos meus falaram, ô Renato, cara, tem várias pessoas falando sobre a mesma coisa que você fala, mas eu gosto de aprender com você, porque eu me identifico com você, porque você, enfim, você é diferente, você fala do seu jeito, eu me identifico com você. E cara, tá tudo bem. Tem pessoas que identificam com outras pessoas, tá tudo bem também, entendeu? Olha só quantas pessoas existem no Brasil, gente. No Brasil existe muitas pessoas, tá? Milhares de pessoas. Sempre vai ter alguém para se identificar com você, tá bom? Então assim, tá saturado? Tá saturado de pessoas que não sabem fazer, tá saturado de pessoas que são ruins e tá saturado de pessoas que não querem pagar o preço, tá? Agora, se você for uma pessoa que tá disposto a investir no seu negócio, tá disposto a fazer acontecer e tá disposto a aprender, você vai conseguir certamente ter seu espaço aqui na internet, tá? Como eu consegui ter o meu. Eu era uma pessoa que eu era totalmente ignorado aqui na internet. Eu me dedicava e não tinha resultado, tá? Até o momento que eu consegui desenvolver meu método, tá? Que tá dentro do CCP, do Canva com Propósito, e eu comecei a entender os caminhos das pedras e comecei a aplicar, estudar e consegui ter resultados, tá? Mas é isso, não é do dia pra noite. E lembra, você tá concorrendo como se você estivesse numa feira, como eu falei no começo. Vai ter várias pessoas que vão estar gritando mais alto que você, que vai estar tentando atrair as pessoas, tá? Que vai estar tentando chamar a atenção das pessoas. Talvez a sua barraca na feira seja uma das últimas, tá? Então a pessoa realmente vai ter que percorrer um caminho até chegar a você. Mas não se esqueça de uma coisa: se a sua barraca estiver bem arrumada, estiver bem chamativa e atrativa, você pode apostar que as pessoas elas vão andar a rua inteira para chegar em você. E quando ela chegar em você, ela vai virar sua cliente. E quando você der um atendimento bom para a pessoa toda quarta-feira ela vai ir naquela mesma feira e vai te procurar. Por quê? Porque ela teve uma boa experiência com você. Então o segredo é, entenda isso. Chame a atenção das pessoas de maneira certa. Às vezes gritar não vai adiantar muita coisa. Às vezes, se você dá uma ajeitada na sua bancada, deixar ela mais bonita e mais atraente, você vai atrair as pessoas sem falar nada. As pessoas elas vão chegar até o seu perfil, elas vão ficar e vão te admirar por isso. E, consequentemente, elas vão acabar virando seus clientes e suas compradoras fiéis, tá bom? Então, gente, falei demais, tô com a boca até seca aqui, minha garganta tá seca, meu Deus do céu. Isso que eu tava com sono. Falei pra minha esposa, tô morrendo de sono, mas quando eu começo a falar, o sono sai. Bom, gente, já são 10 para as 10. Vou responder algumas pessoas, mandem as perguntas aqui e daqui a pouco eu já vou encerrar, tá? Vou postar depois da live, assim que acabar a live, vocês vão lá no post do meu Instagram, comentam o que vocês aprenderam nessa live. O melhor comentário vai ganhar um livro, tá? E outra coisa, para você que não se inscreveu na jornada, você precisa se inscrever. Se vocês estão gostando dessas lives, a jornada vai ser 1000 vezes melhor, tá? Essas lives é apenas um esquenta daquilo que tá por vir, tá? Então vai ser dia 13, 15 e 17 de setembro. É gratuito e para você se inscrever, você tem que ir no link da minha bio. Você vai entrar pro grupo do Instagram por grupo do WhatsApp e lá você vai receber as demais informações, tá? Então, eu vou responder algumas pessoas aqui e já vou encerrar. Você foi afiliado ou já iniciou com o seu próprio curso? Com o meu próprio curso, tá? Eu nunca fiz afiliado com ninguém. Eu comecei, só pra você ter uma noção de como eu sou meio louco, comecei em novembro e em fevereiro eu tava vendendo meu curso. E foi questão de 2, 3 meses. Quando você começou a impulsionar as publicações, olha, Rafaela, sim,
Algumas, tá? Não sempre, mas algumas eu impulsionei algumas publicações sim. De maneira estratégica, sem gastar muito dinheiro, pouquíssimo dinheiro, na verdade, tá? Mas de maneira estratégica. Inclusive, eu vou até dar uma dica sobre isso nos meus stories depois, que o pessoal tava me pedindo bastante, tá? Eu queria fazer live, mas tenho vergonha. Eu também tinha vergonha. Se eu falar pra você, eu falo sempre isso. Quando eu tinha meus, sei lá, primeiramente, eu falei isso nesses dias. Quando eu era criança, eu era gago, eu não conseguia falar. Eu ficava gaguejando sempre. Então, quando eu ficava nervoso, então não saía nada. Era uma droga. Quando eu fui ficando mais velho, adolescente, eu comecei a lidar mais com isso e comecei a aprender a falar. Mas ainda assim eu tinha vergonha. Quando era para fazer algum trabalho na escola, eu fugia. Eu preferia fazer o trabalho sozinho e falar assim, cara, apresenta você que eu não consigo. Eu me lembro de vezes que eu apresentava trabalho na escola e era terrível. Eu passava mal, tinha dor de barriga e falava tudo errado. Ficava nervoso. Teve uma vez, nossa, foi muito louco essa vez. Teve uma vez que a diretora da escola veio na minha sala para ver meu trabalho. Pensa numa pessoa nervosa. Jesus amado, eu falei tudo errado, mano. As pessoas depois do meu grupo quiseram me bater. Mas, cara, fazer o quê? Eu não conseguia, entendeu? E quando eu fui pra faculdade era a mesma coisa. Assim, eu já tava um pouco melhor, mas eu tinha vergonha também e tal. O que me ajudou a destravar, a falar, a me comunicar melhor, foram duas coisas. Primeiro, eu trabalhei com a minha mãe durante 2 anos. Ela fazia promoção em empresas, eventos, então ela vendia produtos, então eu trabalhava com ela, então eu era forçado a me comunicar com as pessoas. Eu tinha que atender as pessoas e vender para elas. Então isso me ajudou muito, porque eu tinha que abordar pessoas que eu nem conhecia e eu tinha que desenrolar ali, eu tinha que vender, né? Porque eu ganhava comissão, então eu queria vender. Então foi um ponto de virada de chave. Eu fui exposto a uma coisa que eu não gostava de fazer e que eu tinha vergonha. E uma outra coisa que me ajudou muito a destravar, né, e perder a vergonha, hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar. Eu tô aqui fazendo live e tá tranquilo, tô falando como se estivesse falando com a minha esposa, com meu pai, tanto faz. Tá tudo bem, mas eu já tive muita vergonha. E uma coisa que me ajudou muito foi lá na igreja, né? Eu e minha esposa, a gente foi por muitos anos líder de jovens e eu sempre precisava falar, eu sempre tinha que trazer estudo, eu sempre tinha. O meu pai era o pastor da igreja e às vezes ele falava pra mim falar algumas coisas lá na igreja. E cara, no começo eu me tremia todo, né? Não que eu não me tremia depois, por questão de respeito e reverência, mas eu fui forçado a fazer uma coisa que eu tinha vergonha. E o lance é esse: se você tem vergonha de fazer live, você tem que fazer o quê? Fazer live. Se você tem vergonha, você tem que fazer. Você vai ser forçado a fazer uma coisa que você tem vergonha. E quando você é forçado a sair da sua zona de conforto, aí que as coisas acontecem, entendeu? Se eu ficasse sempre pagando para as pessoas fazerem meus trabalhos, sempre falando, cara, faz você, faz você, faz você, ou então na igreja me dessem a oportunidade, falando, não, não vou, vai você, vai você, eu nunca teria aqui na live com vocês hoje. Então, o segredo é você se expor àquelas coisas que você tem medo, entendeu? E você sair da sua zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, aí você começa a ver resultado. Por mais que seja ruim, tá? As primeiras lives vão ser horríveis. As primeiras lives vão ser desastrosas. Você vai esquecer tudo que você está falando, você vai gaguejar, você vai chorar, você vai ficar com dor de barriga, você vai ter que ir no banheiro no meio da live. Provavelmente vai ser assim. Mas tá tudo bem, acontece, é normal. Na segunda, terceira você vai estar ficando mais confiante. Na quarta, na quinta, 10ª live você já vai estar falando que nem uma matraca. Você vai ter que pedir pra parar de falar porque você não vai aguentar mais falar. Que nem tá acontecendo comigo, tô já cansado de falar aqui. E é isso que acontece, você tem que se expor, tá? Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Quando lançou o curso já tinha muitos seguidores? Cara, Rafael, eu lembro que a primeira vez que eu lancei o curso, eu tinha 10 mil, 13 mil seguidores, alguma coisa assim. Não era muitos seguidores, não. Não era tão pouco, mas também não era muito. Eu, desde quando eu comecei, cara,
eu ganho em média, claro que tem semanas que é melhor, tem semanas que não é tão bom, mas em média 10 mil seguidores por semana, tá? 10 mil seguidores por semana. Você acha que o Reels é uma boa forma de engajamento para as pessoas que querem crescer no orgânico? Eu acho que sim, Eduardo. Mas assim, só fazer Reels não vai te levar a lugar nenhum, tá? Por quê? Porque se você faz só Reels, você vai atrair pessoas que só querem saber de dança, tá? E pessoas que só querem saber de dança não são pessoas que vão te comprar nada, sacou? Assim, você pode ter uma estratégia de Reels para atrair as pessoas. Porém, você precisa ter uma estratégia de meio de funil, que é entregar conteúdo para as pessoas também. Se você só trazer pessoas através do Reels, provavelmente essas pessoas elas só vão querer saber de dança, ou então de conteúdo de entretenimento, e dificilmente vai comprar alguma coisa de você. Então, a sua estratégia tem que ser alinhada a Reels, mas tem que ter conteúdo profundo. Por exemplo, conteúdo profundo é essa live. 1 hora falando sem parar, parecendo uma matraca quebrada. Mas é um conteúdo profundo, é um conteúdo denso, tá? É um conteúdo que me passa autoridade. Por exemplo, nenhuma pessoa que não domina um assunto fica por mais de 1 hora falando sobre a mesma coisa, tá? Então, você precisa saber, por exemplo, Reels atraio, conteúdo fidelizo e live eu arregaço e vendo, sacou? Então você tem que ter uma combinação dessa. Renato, sou personal trainer, quero aprender a fazer um aplicativo para vender meus treinos. Você sabe como fazer? Cara, fazer aplicativo eu não manjo não. Apesar de ter feito faculdade de TI, eu tô enferrujadão nisso, tá? Não sei fazer aplicativo. Eu recomendo que você pesquise aí no YouTube ou então procure algum desenvolvedor. E talvez eu até te perguntaria se é viável fazer um aplicativo, tá? Eles vão te cobrar um preço bem caro. Talvez se você, sei lá, fazer uma página, um site no Wix aí, sei lá, até no próprio Canva dá pra fazer. Fique mais barato e te atenda bem, tá? Não sei, pensa com calma. Hoje fiz meu primeiro vídeo, quase morri, a boca nem abriu direito, mas estou me dedicando porque quero que dê certo. É isso aí. Você vai só conseguir. E cara, é impressionante. Você pode até anotar isso. Anota o dia de hoje. 6/9. Meu primeiro vídeo deu tudo errado. Daqui, sei lá, 3 meses, se você tiver uma constância de todo dia fazer um vídeo, você vai notar que em 3 meses você melhorou absurdamente, tá? Você ficou muito melhor. 1000 vezes melhor, tá? Então, assim, se em 3 meses você tiver uma constância de todo dia praticar, você vai ficar boa. Só que daqui 3 meses, se você não fizer nada, você vai estar pior do que você está hoje, tá? Você vai ficar mais travado e mais enferrujado ainda. Então, eu aconselho você a fazer. Você vai ver uma diferença brutal. Valeu, seu trabalho é ótimo. Eu ainda tenho vergonha de gravar stories. Ó, vou te contar um segredo. No curso do Canva com Propósito, eu tenho um módulo que eu ensino você a destravar na frente das câmeras. Tem uma aluna minha que ela tá até aqui hoje, que é a Francine. A Francine, ela tinha muita vergonha. Ela pode até falar aqui por mim. Depois que ela assistiu o curso e fez o curso e fez esse módulo, ela faz até live. Então, ela já fez live comigo. Então, a menina tá bruta. Ela tá fazendo bastante live aí. Perdeu a vergonha. 10 mil por semana, é isso mesmo? Sim. Cara, Elias, teve um mês. Eu tô até fazendo um criativo para divulgar live, para divulgar a jornada com esse criativo. Teve um mês que eu consegui 38 mil seguidores, tá? Eu tenho print. Então é pesado, né? Você acha que o mercado de gestor de tráfego pagou já está saturado? Não, cara. É o que eu falei pra você hoje. Não tá saturado. Tá saturado de gente ruim, tá? Se você vê o Pedro Sobral, o Thiago Tesman e esses caras todos, eles estão nadando. Por quê? Porque eles são bons, tá? Basicamente é isso. Só que eles não começaram bons. Eles começaram do zero, como eu e você. E ficaram bons no decorrer do tempo, tá? Tem muita gente de tráfego aí que tá vindo que é muito boa, tá? E cara, tráfego pago tem espaço para todo mundo. Quem é que não quer impulsionar as suas publicações? Quem é que não quer alcançar mais pessoas? O que tá faltando é bom gestor de tráfego, porque o que mais tem no mercado são profissionais ruins.
Inclusive no Canva com Propósito eu ensino um módulo exclusivo de tráfego pago para vocês, tá? Comprei seu curso, realmente recomendo. Como trabalhar como designer sem ser formado? Cara, eu não sou formado em design. Como trabalhar com design sem ser design formado? Eu não sou formado em design, eu fiz TI. Tá, eu acredito que um diploma não diz respeito a quem eu sou. Um diploma basicamente é um papel, tá? Eu acredito que o que mais conta são as suas experiências que você vive no dia a dia. Não adianta você ficar sentado numa cadeira por 4, 5, 6 anos e não ter experiência, não saber fazer, sacou? Muitas pessoas perguntam, quem mexe no Canva é design? Minha resposta é, sempre. O que vai falar se você é design ou não é a ferramenta, o seu diploma. É o que você faz, a sua experiência e o seu resultado, sacou? Então, se você tem bom resultado, se você sabe fazer boas artes, você sim é um bom designer. Agora, o que adianta? Eu conheço pessoas próximas que estudaram design e não faz o design tão bom quanto o meu e da minha esposa. Da minha esposa não, é sacanagem comparar com o design dela, porque ela faz muito bem, 1000 vezes melhor que eu. E ela nunca estudou design, minha esposa é engenheira, tá? Agora você vai falar que ela é uma design ruim? Não, ela é a melhor design que eu conheço. E ela nunca fez design. Pois é, e mexe no Canva, no Photoshop. E faz no Canva os designs. Então, não é diploma e muito menos ferramenta, e sim a técnica, sacou? Boa. Eu tô na parte de identidade visual do CCP e tô amando. Troco as minhas recriações agora para estudar mais. É isso aí, M. Parabéns, fico muito feliz. Ó, recado para vocês do CCP, tá? Não sei quem é do CCP aqui, mas vocês que os meus alunos do CCP, tá? Somente para os meus alunos do CCP. Eu mandei mensagem para vocês hoje no grupo que a gente tem exclusivo lá no WhatsApp, que eu criei um grupo. A gente vai iniciar um desafio de 6 semanas, começa quinta-feira, tá? Então, vocês que são alunos do CCP, vocês vão em 6 semanas ter um intensivo diretamente comigo, tá? Todos vocês que a gente vai destravar essa bagaça junto, tá? A gente vai crescer esse Instagram de vocês aí e vamos voar junto, tá? Então, fiquem ligados, vocês, que vai ser exclusivamente para alunos do CCP, vai ser muito top, tá? Tô planejando tudo aqui, vai ser sensacional, vocês vão adorar. A gente vai fazer uma implementação prática ao vivo juntos. Porque um design formado me disse que eu jamais seria designer, fiquei muito chateado. Cara, seguinte, faz o seguinte, estuda bastante, tá? Daqui uns meses, chega pra esse design e manda a arte que você fez pra ele. Fala assim, cara, o que você achou dessa arte? Se realmente estiver boa, ele vai falar, poxa, muito bom. Ele vai falar, pois é. Lembra aquela pessoa que era um Zé Mané que você falou que nunca ia ser um design? Foi eu que fiz. Então é isso. Eu acho que você tem que parar de ficar ouvindo besteira que as pessoas falam e partir pra cima e fazer acontecer, entendeu? Daqui a pouco você vai ter mais cliente e vai ganhar mais dinheiro que essa pessoa que é formada. Então a vida é assim, sacou? Não esquenta a cabeça com isso. Gente, é isso. 10h05. Preciso dormir, que amanhã vai ser pauleira. Gente, ó, seguinte. Vou postar aqui o post. Você tá com o celular aí, Bê? Oi? Acho que ela tá dormindo já. Enfim. Vou estar fazendo a postagem agora lá no Instagram. O melhor comentário vai concorrer a um livro, tá bom? Então é isso, gente. Tenham uma ótima noite. Deus abençoe a vida de vocês. Durmam com Deus. E amanhã à noite a gente se vê, tá? Só reforçando. Amanhã de manhã não teremos café com propósito, tá? Porque amanhã é feriado e eu também sou filho de Deus e vou descansar. Mas amanhã à noite a gente se vê, tá? Amanhã à noite a gente se vê aqui no Instagram, 9 horas da noite. Então já marca na sua agenda aí. Sei que é feriado, você vai poder estar viajando, mas amanhã vai ser punk também. Quinta-feira, exatamente, CCP, quinta-feira, às 2 horas da tarde. Isso aí, professor. Te vejo lá, hein? Barão do Canva. Esse Gustavo é muito louco, mano. Gente, é nóis. Um abração, beijo e boa noite.
Tchau, tchau.